nossa mais uma live. Vamos lá se aqui a Caroline se junta a nós. Lá ver. Vamos lá começar. Está aqui a Caroline. Está aqui. Lá ver se a Caroline aceita. Atribuir cargo. Supostamente eu mandei o convite. Se a Caroline se junta. Aqui está ela, mulher. Tô aqui. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Estás-me a ver? Tô perfeitamente. E tu, estás-me a Boa. ver? Sim, sim. Isto o Instagram às vezes tem uns desafios. Vou lá Boa, meter-te aqui. vamos lá. Sim. Antes de mais, obrigada pelo convite. Oh, Estou muito de feliz por nada. estar aqui contigo nesta partilha, nessa conversa, para falarmos sobre esse tema que é tão importante. É mesmo, é mesmo, é mesmo. É mesmo. E obrigada eu por também teres aceito. Tivemos assim um bocadinho aqui em termos de agenda, a ver quando é que isto acontecia, mas a vontade surgiu assim que eu conheci o teu trabalho e que te conheci a ti. Ainda há bocado estava a falar sobre esta live e o porquê de eu te ter enviado o convite. Porque não é que eu conheça muitas pessoas que trabalham na área de consultoria de imagem, mas a forma como eu te ouvi falar sobre a área e o teu trabalho tocou-me de forma muito especial. E foi nesse sentido que eu tenho que falar com a Caroline, porque sem dúvida que ela tem aqui outra abordagem que eu quero também transmitir. Foi por isso que eu também lancei o convite e o desafio a ti e não outra pessoa qualquer que trabalhe também na área. Entretanto, já descobri mais duas ou três pessoas que trabalham na área e de alguma forma não me conectei da mesma forma. Uhum. E daí o meu convite. E um dos motivos, e corrijo-me se eu estiver a dizer asneira, mas pelo menos foi isso que me transmitiu, foi o facto de, mais do que procurares criar uma imagem para a pessoa, no sentido da pessoa ter cuidado com a sua imagem, o principal é que esteja alinhada com a pessoa, Sem com a sua dúvidas. essência, Exato. com a sua essência. E eu achei isto genial porque é uma coisa que eu às vezes eu vejo consultores de imagem, parece que se esquecem dessa parte. Vejo consultorias a serem feitas, ou pessoas que passaram por processos de consultoria e eu olho para a pessoa e eu penso, mas estás muito artificial, há aí qualquer coisa que Uhum. não faz sentido. E eu senti que isto acontecia com o teu trabalho e com a tua forma de trabalhar e nota-se nas pessoas que passam por as tuas mãos. A Raquel é um exemplo, não é? Uhum. Mas diz-me tu, melhor. Olha, sem dúvida, o que tu acabaste de dizer aqui, tocaste em dois pontos super relevantes. O primeiro é que, de fato, nós vamos sempre nos identificar com aquelas pessoas que estão mais próximas e alinhadas com aquilo que queremos transmitir e, sobretudo, com aquilo que somos. Por isso é que existem vários profissionais, existem vários designers e clientes que se encantam com o teu trabalho e pessoas com o meu, exatamente por isso, por essa conexão da nossa forma, da nossa essência. Então, quanto mais nós estivermos alinhados com aquilo que nós somos, mais nós vamos conseguir transmitir isso. Então, a consultoria de imagem, eu utilizo técnicas da consultoria de imagem para conseguir transmitir uma comunicação não verbal alinhado com a mensagem que a pessoa quer comunicar e, sobretudo, com aquilo que ela é. Porque de nada adianta
eu vestir uma pessoa de uma personagem ou trazer os meus gostos pessoais para essa pessoa em específica, porque o que vai causar aqui esse impacto e aquilo que estavas a dizer de olhar e a pessoa identificar, não, ela está vestida dela mesma, ela está vestida dessa pessoa que é ela, exatamente disso, quando nós conseguimos fazer num primeiro momento que é quem é essa pessoa, quem é essa mulher, quem é essa profissional, porque antes de muitas pessoas acham que ela é o seu trabalho, que ela é a sua carreira. E não é bem assim. Então, também é interessante entender o que é que ela faz, como é que é a sua rotina, quais são os papéis que ela desempenha, além de mulher, além de profissional, como é que é a vida daquela mulher e como é que ela quer transmitir isso. Porque muitas mulheres, Uhum. e as minhas clientes são maioritariamente portuguesas, Portuguesas. quer dizer, maioritariamente não, todas são Ok. portuguesas. Apenas eu tive uma mentorada do Brasil. Mentira, nem todas são portuguesas. Já tive. A maior parte são portuguesas, mas já tive angolanas, já tive na mentoria brasileiras, mas 90% são portuguesas. E eu percebo que as portuguesas, elas gostam muito de sentir práticas e muitas vezes, quando chegam até mim, dizem: Eu que não sei. Eu adoro tênis, mas eu sei que ao passar por esse processo de consultoria, eu vou ter de deixar os tênis e adotar outro tipo de sapatos. E eu digo, não é bem assim, porque tu pode sim ser elegante de tênis, tu pode sim comunicar a tua mensagem de tênis, porque não é uma peça que comunica. E fica descontextualizado eu descaracterizar a pessoa. Se ela costuma trazer isso para o seu dia a dia, se isso faz parte da sua rotina, por que não trazer Exatamente. isso de uma forma intencional? Porque é nunca descaracterizar a pessoa e sim trazer ao de cima a melhor, aquilo que ela tem de melhor, respeitando Exatamente. aquilo que ela quer valorizar, aquilo que ela quer disfarçar e sempre ouvindo muito quem é essa pessoa, qual é a essência dela. Por isso é que o meu método se chama Unique. Exatamente por isso, porque nós todas somos únicas e esta é a nossa maior força, é a nossa sermos singulares, não existirmos ninguém como nós. Isso faz com que tenhamos esse poder. Então, é resgatar essa essência, porque muitas vezes, Kátia, muitas clientes chegam até mim a dizer: eu experimentei essa roupa e naquela pessoa fica bem, mas em mim não ficou tão bem. Eu comprei aquela roupa que vi na montra, depois eu experimentei e não me identifiquei. Exatamente por isso, porque a nossa vestimenta, ela é uma ferramenta de comunicação, então ela deve comunicar quem somos, porque antes de sermos ouvidos, nós somos vistos. Então, se a nossa imagem tem esse impacto, tem esse poder, por que não usarmos isso de uma forma intencional, respeitando quem nós somos? E muitas vezes as mulheres, mulheres, homens, os profissionais vêm com essas crenças por o mercado ter muito isso, e eu aposto que vocês que estão aqui nos a ouvir, e tu também, e eu também, já Sim, estou farta de ver esse sim, tipo de conteúdo, que é isso é elegante, isso não é deselegante, isso é brega, isso não é. Mas não faz sentido, porque não é pois. uma peça que comunica. E depois, como existem tanto conteúdo assim, as pessoas acabam por serem induzidas ao erro, serem induzidas à falta de conhecimento. Porque quando se tem conhecimento intencional, conseguimos entender que sim, é possível não descaracterizarmos e transmitir a nossa mensagem com muito mais verdade através das nossas roupas. Então, eu fico muito contente que muitas pessoas falam comigo exatamente por isso, por essa minha distinção, e eu vivo muito isso que eu falo. Então, é sobre isso. Sim, sim, sim. Tu tocaste aí num ponto muito interessante, que a questão dos ténis, de que existe muito este mito de que uma mulher, para ser elegante, tem que usar salto alto, não pode usar Exato. ténis, ou um homem, pronto, eu sei que estás mais virada para o mercado feminino, não pode usar determinados elementos em termos de roupa ou de calçado, porque isso tira a elegância. Eu, por exemplo, no meu Uhum. caso, eu tenho vindo a ter cada vez mais cuidado na forma como me visto, por vários motivos. Porque sou baixinha, e isso não, em tudo que isso, em tudo que isso significa, não ajuda a que determinadas pessoas me levem a sério por eu ser Uhum. baixinha, porque as pessoas conectam logo a uma pessoa que é demasiado nova, não tem experiência, por aí fora. Uhum. E eu comecei a perceber aos bocadinhos, por mim, de forma intuitiva e com pesquisa e curiosidade que eu tenho, e é uma área que eu gosto, comecei a perceber que a forma como eu me visto poderia fazer com que determinadas pessoas me levassem um bocadinho mais a sério e Uhum. percebessem que eu não sou a imagem que aparento ser, porque não sou, pronto. Exato. E então isso fez com que eu começasse a ter cada vez mais cuidado na forma como visto.
Por outro lado, comecei a perceber que há roupas que me beneficiam mais do que outras e pronto, isto aos bocadinhos também vais percebendo. E por outro lado, aqui existe um outro fator, e por isso é que eu fui buscar a parte dos ténis, que é, eu tenho um problema de saúde que não está propriamente diagnosticado qual é, mas eu tenho muitas dores nos pés, muitas dores nos pés. E, por exemplo, durante 3 anos seguidos, eu quando conto esta história, às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho perplexas. Durante 3 anos seguidos, eu não consegui usar sandálias de verão. Não consegui, ponto. Os meus pés, o nível de dor era tão grande que eu cheguei ao ponto, o primeiro ano em que isso me aconteceu, eu cheguei ao ponto de não conseguir sequer pousar o pé no chão, tal era o tamanho da dor. Pronto, durante 3 anos andei a tentar perceber o que é que se passava. Eu já te sentia, mas esse foi tipo o pico do problema. Durante 3 anos, enquanto eu percebia como resolver a situação, simplesmente usei sapatilha. Podes imaginar que no verão é horrível, sapato, o pé fechado, com aquele calor imenso, pronto. Mas era o único calçado que me fazia sentir confortável. E depois, além de eu não conseguir usar a sandália, comecei a perceber que não usar salto alto ajudava a minimizar o problema. Portanto, a mim também é por uma questão de saúde que eu não uso o salto alto. Eu sei que me beneficiaria tendo em conta que eu sou baixinha, mas no meu caso eu não uso salto alto porque eu não posso. Eu não posso mesmo. E ao fim de meia hora, porque depois não é só uma questão de dores nos pés, é todo o corpo fica desgastado e obviamente que depois toda a energia se Claro. evapora. Portanto, porque raia que para ser elegante tem que usar salto alto. Não, não tem que ser, não tem que passar Exato. por aí. Então, quando eu te ouvi falar isto, alguém de consultoria que me diz que não é preciso usar salto alto para ser elegante. E depois lá está, é muitas vezes o estar a forçar uma imagem que não é nossa. Há pessoas que não têm que estar a usar salto alto porque não faz parte da, Da sua, da da, sua vida. da sua vida. E às vezes, ok, às vezes é preciso a gente reeducar a forma como Uhum. nós nos vestimos e consultoria de imagem passa também muito por aqui, por nos Claro. reeducar, reprogramar a nossa mente, porque às vezes nós também estamos ali no meio do conforto e estou habituada à t-shirt, estou habituada à calça de ganga, está tudo bem com isso, mas às vezes não é o que nos beneficia. E Uhum. às vezes também é uma questão da gente querer passar mais transparente na sociedade e não querer Isso. dar nas vistas com determinadas Uhum. roupas. Uhum. Portanto, isto também passa muito por reprogramar a nossa cabeça e a forma como nós olhamos para nós. Isto leva-me a uma pergunta que eu quero falar contigo, que eu estou a falar também por crenças que eu própria tinha, Uhum. que é o cuidar da tua imagem enquanto mulher está muito associado à futilidade. Uhum. Uma coisa que, ok, se tu cuidas da tua imagem, se compras determinadas roupas, se te maquilhas, é porque só pensas nisso e não és uma pessoa culta. Enfim, uma data de mitos que vem por aqui fora e que tu de certeza que reconheces. E eu queria explorar esta Ok. questão. Queria explorar Boa. esta questão. Antes de mais, aqui Raquel, maravilhosa. Obrigada, tu também és, minha querida. Já Pois é. trabalhamos juntas e a Raquel passou, fizemos o reposicionamento de um shooting, não foi da consultoria completa. Ela foi minha mentorada, assim. E depois tivemos essa troca muito, essa partilha de onde eu levei para ela essa intencionalidade e as coisas fazem toda a diferença. Inclusive, temos já a coloração marcada, não é, Raquel? Oh, Então, isso que estavas a tocar, Tânia, tocaste aqui em vários pontos interessantes. O primeiro é realmente esse da questão dos saltos altos, do desconforto e não e claro, tocas aqui na questão de teres aqui a questão da altura, mas existem várias técnicas, vários truques de styling que faz com que a pessoa possa alongar a sua silhueta sem estar propriamente de saltos. Tudo ali são técnicas e estratégias. uhum, Claro que quanto mais a pessoa tiver o cinto, a calça, o modelo da calça, o modelo da blusa que ela está a usar. Claro que o sapato influencia o tipo de tênis, porque existem vários tipos de tênis, tudo isso vai interferir. Então, isso aqui lá está mais uma vez, é a falta de conhecimento que faz nos ter essas crenças limitantes no nosso vestir. Em relação a outro ponto aqui muito interessante que tocas, da imagem futilidade, e exatamente isso que foi o tema, não é? Que quando me convidaste, querias que eu tocasse, porque a imagem é futilidade, por quê, né? Por que isso é dito? Isso é dito muitas vezes porque isso eu acredito muito que é cultural.
Depende também de cultura para cultura, porque, por exemplo, eu sou brasileira, eu vivo em Portugal há 17 anos, mas eu nasci no Brasil e eu desde criança, eu vou partilhar aqui algo pessoal meu, eu desde criança sempre vi muitas mulheres arranjarem-se e as mulheres que eu mais tinha proximidade eram as mulheres da minha família, ou seja, as minhas primas, a minha mãe, as minhas tias, sempre tiveram esse cuidado a se arranjar. No Brasil, quando eu estudava num colégio, no Brasil, isso eu estou a falar, eu tinha mais ou menos 10, 9, Ok. 11 anos. E, e as meninas já levavam uma nécessaire. Tudo bem que essa necessaire não tinha assim grande coisa, mas, por exemplo, tinha um creme, tinha um perfume, tinha um batom, às vezes tinha um espelho, tinha, às vezes, alguns utensílios de criança, mas assim, não tantas pinturas, mas assim, às vezes um batom, uma coisa assim. E isso leva já desde sempre a menina a ter esse lado de feminilidade e, sobretudo, de autocuidado. Quando eu cheguei em Portugal, quando eu tinha 11, ela estava quase a fazer 12 anos, eu chego com uma necessaire. O que é uma necessaire? Para quem aqui pode ou não saber, é tipo um estojo, uma bolsinha, onde eu tinha ali algumas coisas. E aquilo era visto pelas outras meninas como quem é essa? Quem é essa pessoa que vem aqui Imagina. trazer uma necessaire quando ninguém tinha? E o engraçado é que após eu estudei num colégio, né? Depois tenho também esse contraste, porque eu vim do Brasil de um colégio, chego aqui e vou para uma escola pública que é excelente, o ensino português é excelente, o público, e as meninas começaram, eu digo meninas porque tínhamos 11, 12 anos, começaram a ter também essa necessaire, porque elas sentiram-se influenciadas por mim. Na altura eu Certo. não trabalhava com imagem, nem sequer pensava nisso, mas Certo. isso tem uma influência. Então, imagem ser futilidade, até que ponto? Porque eu defendo muito que quem diz isso é quem não cuida da sua imagem. Porque, acima de tudo, a imagem é uma ferramenta de comunicação, a imagem cria impacto, a imagem cria mensagens, sim, mas é uma ferramenta também de autocuidado. Então, até que ponto é futilidade? Será que é futilidade porque tu não te cuidas e incomoda-te ver uma mulher que se cuida? Quando é assim, tens de olhar para ti e não para o outro. Então, a imagem ser utilizada como futilidade depende daquilo que é visto, porque, obviamente, existem pessoas que querem ser o que não são. Então, utilizam marcas e utilizam as coisas para transmitir isso e só vivem um pouco à volta disso. Agora, quando olhamos para a imagem como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de autocuidado, que, Uhum. sobretudo, vai fazer com que nós nos sentimos muito melhores. Porque se nós nos vestimos de uma forma com estratégia, com intencionalidade, nós vamos conseguir comunicar isso para o nosso cliente. Vamos comunicar isso, sobretudo, para a nossa autoimagem. E o que mais tem de clientes quando chegam até mim são mulheres que têm uma distorção de imagem, ou seja, não tem essa autoimagem alinhada. Então, quando se veem ao espelho, tem aquela distorção. Elas são algo e veem outra. Ou seja, há muitas vezes nem tem tanto peso visual assim, nem tem tanto volume corporal, mas quando se olha ao espelho, vê isso. Por quê? Porque está a utilizar determinadas peças de roupa que não favorecem o seu corpo. Às vezes, Uhum. ela não tem um ar tão envelhecido, não tem tantas olheiras, não tem tantas manchas, mas usa determinada cor que transmite essa imagem mais cansada. Então, Pois. então existem várias distorção de imagem e imagem é futilidade. Até que ponto? Até quem é que está a dizer que a imagem é futilidade? Repara que normalmente são as pessoas que não se arranjam, que não se cuidam e que, sobretudo, se incomoda quando vem uma pessoa que se cuida. Obviamente que as tuas competências ela vai se importar, aquilo que tu estudaste, o teu trabalho, as tuas competências, obviamente que isso conta, mas no primeiro momento nós somos seres visuais. Isso é algo do ser humano. Então, e tem que haver uma certa coerência, porque não existe nada mais desconecto do que eu ser uma profissional, quero, por exemplo, high ticket, e depois comunicar uma imagem que não comunica isso. E eu falo mesmo por o meu exemplo, que quando eu digo eu sou consultora de imagem, eu tive recentemente, anteontem, no evento da Forbes, e eu conheci várias pessoas e perguntavam o que é que tu fazes? E eu disse, eu sou consultora de imagem, trabalho com o posicionamento de imagem pessoal e profissional. E as pessoas diziam notas.
Então, é isso também que eu trabalho. Ou seja, eu sou o meu exemplo, e a Raquel aqui estava a comentar. Basta o teu exemplo, quando eras loira, morena, fica melhor. Exato, porque é intencionalidade, é estratégia, é entender o que é que aquela mensagem comunica. Então, é muito Uhum, sobre isso, é muito interessante essa visão, Kátia, porque a imagem é futilidade. Até que ponto? E, sobretudo, quem é que está a dizer isso? Porque uhum, aqui em Portugal eu sinto muito isso, claro que isso está a mudar, mas como eu vivo aqui há 17 anos, eu passei toda por essa. Eu sinto que hoje as portuguesas estão muito mais adaptas a se cuidarem. E se tem muito isso da vaidade. E eu tenho entendido isso porque são crenças mesmo limitantes. Que ou os avós ou as mães, te arranjar, ser vaidosa é maravilhoso. É sinônimo de autocuidado, de amor próprio. É sinônimo que a pessoa, da feminilidade também, que não devemos exatamente. perder. Agora, óbvio, que se a pessoa é toda, só olha para aquilo, só quer parecer, só quer ser, não consegue estar desafiando, também não é por aí. Ou seja, eu sou uma pessoa que, na minha forma de se arranjar, eu sou muito simples. E as minhas clientes se conectam comigo exatamente por isso, por essa simplicidade no Simplicidade. vestir, que a elegância ela é silenciosa. A elegância ela não é barulhenta, ela é silenciosa. É tão tal que Leonardo da Vinci, e eu amo essa frase, que ele já dizia que a simplicidade é o mais alto nível da sofisticação. Então as minhas clientes, elas me buscam muito por isso. Então, quer dizer o que com isso? Que sim, depende até que ponto a imagem é futilidade, depende muito de quem nós estamos a ouvir, do meio que nós estamos inseridos. E será que estás a dizer que a imagem é futilidade com um pretexto para não te cuidares e para criticares as mulheres que se cuidam? Ou estás a dizer isso sem qualquer também base fundamentada, porque muitas vezes é isso, né? É como, agora tá muito na moda, as pessoas não se cuidam, aquela. Antes era a magreza extrema, agora a magreza extrema. Hoje em dia é a obesidade que é levada como é bonito, tá? Temos de ser quem nós somos. Não é bem assim. Uhum. Então, é exatamente como isso, não é? Então, eu fico até assim, às vezes, quando as pessoas dizem imagem é futilidade, eu tento sempre entender o porquê que essa mulher está a dizer isso. Eu vou sempre entender que tipo de crença é que ela está a levar com ela. E outra coisa que tu tocaste num assunto super interessante, que é o ser invisível. E isso eu tenho uma cliente que ela está a passar comigo atualmente pelo processo de consultoria de imagem, que ela é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher loira, dos olhos azuis, tem aquele padrão de beleza, e ela Sim, super inteligente, mas ela sempre quis ser invisível para que as pessoas não olhassem para ela pela sua beleza, mas ou pelo fato dela ser o loira, ser muito aspecto, bonita, ser sim. muito branquinha, muito aquela beleza padrão, por assim se dizer. Então ela sempre quis passar de uma forma invisível para que as pessoas olhassem para ela pelas suas competências e não pela sua beleza. Uhum. E ela chega a uma conclusão que hoje isso já a incomoda. E nós fomos resgatar isso, de entender da onde é que veio isso. E lá está a questão da essência que falávamos no início. De tanto eu ir escavando ali, fazendo perguntas e entendendo, nós viemos à conclusão porque quando ela me diz que na infância ela era uma pessoa extremamente vaidosa e que foi perdendo isso por crenças muitas vezes do seu pai, por crenças muitas vezes do meio envolvente. Então, muitas vezes as pessoas que dizem imagem é futilidade, ela está, são por várias razões. Eu posso aqui enumerar três, que é a primeira são crenças limitantes que são nos impostas sobre ser vaidosa é sinônimo de que tu não podes ter as duas coisas. Não podes ser uma ótima competente e não podes te vestir bem. A Exatamente. segunda são muitas vezes justificações que dão a si própria para justificar o seu desleixo. E a terceira pode ser muitas vezes um incômodo de olhar para uma mulher e sentir-se insegura por isso. E sentir insegura ao ver que uma mulher se arranja, que uma mulher se prepara. Porque quando eu me arranjo, em primeiro lugar, eu estou a dizer a mim mesma. Eu me respeito. E em segundo lugar, eu estou a dizer ao outro, eu também te respeito, porque eu preparei para estar aqui. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, estás tão arranjada. Tu é que não estás arranjada. Eu estou preparada porque eu respeito esse nosso compromisso. Então, nós vestimos para Uhum. nós e, obviamente, que isso vai se refletir nos outros. E Vai eu ser. costumo dizer muito Sim, isso, que quando nós somos bons para nós mesmos, nós somos excelentes com os outros. Porque se claro. eu me cuido, se eu me arranjo, se eu me preparo para os momentos que eu vou,
obviamente eu vou também cuidar do meu cliente. Agora, se eu não me cuido, se eu sou uma profissional desleixada, se eu sou uma profissional que aparece de qualquer jeito, que vou para uma reunião com olheiros, que eu não tive nenhum cuidado. Como é que eu vou transmitir isso para o meu cliente? E aqui mais um exemplo, que eu também gosto de dar muitos exemplos. Eu uma vez fui a uma reunião, queria fazer uma parceria com uma mulher, e ela foi para a reunião de qualquer jeito, completamente. Não se preparou. E aquele momento para mim era um momento de comprometimento, porque eu estava aí para aquela reunião com um propósito. E eu arranjei-me, eu preparei-me, quer no discurso, quer na aparência. E quando a mulher liga a câmera e eu vejo o desleixo total dela, não, o falta de preparo nas palavras, o falta de preparo no se arranjar, aquilo leva-me, eu não quero fazer parceria com essa mulher. Eu não quero trabalhar com ela. Então, isso, eu sou assim. Então, é muito, porque eu reparo muito nisso. Então, se eu, claro, eu trabalho com imagem, logo eu tenho um olhar mais apurado, né? Tenho mais uma sensibilidade em reparar essas coisas. Mas isso também o teu cliente repara. E outro exemplo, só para finalizarmos, que eu já tive uma cliente que chegou até mim quando o seu cliente disse. Isso foi um exemplo assim mais profundo, que ela disse o valor do seu trabalho, o valor financeiro do investimento no seu trabalho, e o seu cliente disse, mas tu não me transmites esse valor. Ou seja, a imagem dela não Pois, estava a comunicar o preço que ela estava estava a cobrar. E foi alinhada. por isso que ela pensou: a minha imagem não está coerente com aquilo que eu sou. E claro, como eu comunico muito isso, é que um dos meus conteúdos lhe tocou e ela entrou em contato comigo a dizer: eu preciso da tua ajuda. Então, é muito isso. Até que ponto tu estás a usar futilidade como um pretexto para tu não transmitires quem tu és ao mundo através da tua vestimenta? Não sei se foi Muito clara. interessante. Foste, pelo menos para mim foste, e muito interessante todas as partilhas que deste aqui. E os exemplos, eu também gosto muito de dar exemplos, porque acho que é uma forma da pessoa visualizar melhor o que é que nós queremos dizer. E se nós falamos só na parte de teoria, no campo da teoria, as pessoas, ok, pronto, e na prática o que é que isso Uhum, significa? sem Portanto, acho que dúvida. os exemplos, sem dúvida, são espetaculares nesse sentido. E tu tocaste aqui, ou deste aqui dois exemplos, estes dois finais, que eu acho geniais, que é exatamente de até que ponto a forma como nós nos apresentamos em determinados contextos transmitem ou não o nosso profissionalismo, podem conquistar ou afastar pessoas. Com certeza. E, por exemplo, no meu caso, que sou designer de identidades, mas focada nas pessoas que trabalham na área das terapias. E é algo que eu acho que, obviamente, que não posso generalizar, mas eu acho Uhum, que há pessoas que trabalham em determinados campos de terapias que, como são terapeutas, não têm que ter cuidado com a imagem. uhum, Porque as pessoas vão lá é para uma terapia, não é para estar a olhar para a imagem. uhum. Não! Tudo conta! Vocês podem Olha, estar a isso. afastar. Desculpa interromper, mas Força, força. Não, não. isso que tu tocaste foi extremamente interessante. E ainda esse. Olha, isso é tão interessante estás a dizer que eu tive com uma mulher recentemente que ela também já trabalhou na área da consultoria de imagem, ela não é consultora de imagem, e ela própria disse que quando ela atuava como consultora de imagem, ela via muitas terapeutas que não se cuidavam. E ela própria disse: nós estamos a escolher um cliente. Se tu estás sem sutiã, mesmo que tu és ali da parte do rei que não te cuidas, estás com algum odor, o cliente vai me preferir a mim. Tu já Claro. perdeste a tua oportunidade. Então, isso Exatamente. é tudo pretextos para não se cuidar. Porque é Exatamente. crenças, no fundo, isso são tudo crenças. Porque um terapeuta, mais do que ninguém, tem que estar com a sua imagem alinhada, claro, mas a pessoa pode usar determinadas peças. Não precisa estar de blazer, não precisa estar de salto alto, mas o Exatamente. mínimo de um cuidado que comunica aquela confiança, porque eu estou a entregar a minha emocional, o meu ser emocional, a minha energia, eu estou a depositar naquela profissional. Uhum. Então, mais do que ninguém, essa pessoa tem que saber comunicar isso para transmitir ao outro confiança e segurança. Então, muitas vezes são crenças mesmo limitantes, e eu vejo também muito isso que tu tocas, que esses profissionais não têm esse cuidado, porque eles dizem: não, eu estou aqui para trabalhar. Tudo bem, mas muitas vezes ela está a perder clientes, oportunidades e até mesmo tá a induzir crenças a ela mesma quando ela tá ali também para quebrar crenças. Então, isso é muito interessante Sem essa dúvida. partilha que fizeste. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria agora tocar num ponto que tu exploraste que eu achei genial e que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas estou completamente alinhada contigo, foi o facto de dizeres que quando a gente se prepara, nós estamos a preparar primeiro por nós, em termos de autoestima, em termos de cuidado, em termos de amor próprio,
mas Uhum. também por respeito à pessoa com quem vamos estar. Sem dúvidas. E eu achei isso genial, porque por exemplo, estavas a falar nisso e eu estava a olhar para ti, opá, e vê-se um brilho à tua Uhum. volta. E eu ainda só te conheço em formato digital, ainda não te conheço. Uhum. Mas este brilho não existe por Uhum. acaso. É toda uma energia que se transmite, é toda algo que não se vê, mas que lá está, tem a ver com a forma como tu te apresentas, a elegância. E não se trata só de estás com um casaco cor-de-rosa, ou não se Uhum. trata de nada disso, trata-se com. Lá está, fica tudo conectado, Uhum. tudo tem uma estratégia, tudo tem um motivo. E achei muito interessante o facto de teres colocado, teres trazido esse ponto para cá para cima, Uhum. à tona, porque mesmo eu, e eu agora até me estava a sentir um bocado envergonhada, porque isto fez-me pensar que como eu trabalho muito a partir de casa, eu tenho muito cuidado com a minha imagem, mas eu admito que quando trabalho a partir de casa às vezes facilito Uhum. e faço as reuniões com. Não estou de pijama, claro, mas às vezes facilito e estou com uma roupa mais desportiva, Uhum. mais de casa, não é? Que Claro. não sai à rua. E eu fiquei pensativa, caramba, eu não pensei o quanto isto pode afetar o resultado da reunião. Uhum. Eu Sem não dúvidas. pensei, e é engraçado como coisas tão pequenas. Eu agora principalmente no último mês, tenho tido cada vez mais cuidado porque percebi que até na minha energia diária, o facto de eu Uhum. me vestir como se fosse para sair à rua, mesmo que eu não saia, projeta-se na minha produtividade diária. Sem Eu dúvidas. comecei a perceber. Mas agora, ao estares a dizer isso, fez-me pensar noutros prismas que eu ainda não tinha pensado, E, nomeadamente no resultado de determinadas e Kátia, reuniões. imagina, e ninguém quando compra uma. Eu costumo muito dizer isso para os meus clientes, elas ficam mesmo ali. Ninguém compra uma roupa para ficar em casa. Começa logo daí. Ah, eu vou comprar essa roupa, vou no shopping, vou chegar nas compras e vou comprar aquela roupa para. Essa é aquela roupa que eu vou ficar em casa. Ninguém compra isso, então isso dizer roupa de ficar em casa, primeiro, isso não existe. Segundo, ehm, quando nós nos arranjamos, lá está, para os resultados que queremos alcançar, mas sobretudo para a nossa produtividade. E eu hoje, por exemplo, eu uso cores mais neutras, eu confesso que não sou uma pessoa muito de cores extravagantes, uso pontualmente, mas hoje eu te falei na minha reunião de manhã sobre cores. Então eu quis trazer algo que representasse cor. E isso tudo tem todo a ver com a nossa conexão e com a forma como nós nos arranjamos. Porque naqueles dias que estamos menos bem, menos ali. Há dias assim, eu também tenho dias que eu tô mais ali sem estímulo, desmotivada. Acontece a todos. Quem diz que não acontece, não é bem assim. Obviamente que isso acontece. E são nesses dias mesmo que nós temos de nos esforçar a nos arranjar. Porque nesse dia que nós estamos ali menos motivada, se nós formos nos arranjar, arranjar o cabelo, olhar no espelho, dizer, ai, tu és maravilhosa, tu és bonita, fazer uma maquiagem, por mais simples que seja. Eu, por exemplo, também tenho trabalhado de casa no meu escritório e eu não uso, por exemplo, base no meu dia a dia. Mas isso não invalida de eu ter passar ali algo que me faça refletir, que me faça sentir bem. Então, a partir do momento que nós nos cuidamos e temos essa preocupação, o que é que vai acontecer? Parece que o nosso ânimo muda. É tão tal que quando vamos ao salão fazer um brushing, arranjar o cabelo, já nos sentimos mais belas. Já aquilo parece que dá-nos ali um boost de confiança. Então, por que não eu não fazer isso todos os dias? Claro que vai ter dias que eu não quero me arranjar. Tá tudo bem, que esses dias não se prolonguem. Que seja só um pequeno momento. Então, quando eu digo de cuidado, até a roupa interior comunica isso. Porque até ninguém vê, mas tu vês. Então aquilo sempre parte para ti, de ti para ti, da forma como tu te olhas ao espelho, da forma como tu te vês quando ninguém te está a ver. Então, se tu não tens esse carinho, esse cuidado contigo, o outro também não vai ter. O outro não vai ter essa percepção, o outro não vai ter esse cuidado contigo, porque tu próprio não estás a comunicar isso. Então, obviamente que lá está, é uma consciência, tudo começa quando é tomada de ação, começa com uma consciência, para nós conseguirmos então trabalhar a questão de vamos lá quebrar esses padrões, vamos lá mudar isso, mas eu primeiro preciso ter essa consciência e, sobretudo, entender de que isso tudo ele faz parte de uma construção e de uma mudança de hábito requer construção diária. Ok? Obviamente, uma cliente que no dia a dia nunca usa certa coisa, eu não vou trazer isso para ela numa primeira instância. Ela vai colocando de uma forma muito natural no seu dia a dia, porque tudo que é uma mudança 380
As pessoas não fazem, elas vão se desestimular, porque o nosso cérebro, ele tá sempre em busca da nossa zona de conforto. Então, é muito melhor, é que lá está, 1% todos os dias, do que fazer 100% hoje e amanhã já não tem vontade de fazer. Então, mais vale a mudança de hábito, ela acontece aos poucos. Às vezes é hoje, eu vou cuidar da minha pele. Eu hoje vou passar um protetor, um creme, vou fazer aqui uma maquilhagem, por mais simples que seja. Não me apetece maquilhar. Ok, vou arranjar o meu cabelo, vou arranjar as minhas unhas, vou reservar um momento para mim. Eu não consigo ir não posso investir neste momento num salão. Faz em casa um dia de spa. Faz em casa um autocuidado teu. Isso é tão bom e parece que dá-nos um boost de energia. Então eu me arranjo todos os dias para estar em casa. Porque estar em casa, trabalhar, porque eu também neste momento eu trabalho maioritariamente em casa, eu faço isso também. E isso muda brutalmente a produtividade, muda brutalmente a forma como eu me vejo e, sobretudo, a forma como os outros me veem. Porque não existe nada pior do. E outra coisa interessante, quando nós nos vestimos para a vida, para os resultados que eu quero alcançar. Eu estou pronta para a vida. Eu estou mais já estou pronta. Porque imagina que tu estás aqui no teu trabalho, liga-te uma pessoa e diz assim: Olha, eu estou aqui perto da tua casa, podes descer? Ai meu Deus, não posso, porque agora tenho que me arranjar, agora tenho que fazer isso, agora tenho que fazer aquilo, não dá. Porque tens que ir ali. Mas como é que eu vou? Eu nem estou arranjada. Imagina se tu te arranjas de manhã, tu estás pronta para tudo que acontecer. Porque tu estás pronta, tu já estás pronta, tu não precisas ir te arranjar. Entanto que tu já estás pronta para a vida. Então é muito sobre isso. Quando nós começamos a ter essa mentalidade, tudo muda. E até mesmo a produtividade do nosso negócio fica muito melhor. Porque se eu estou de qualquer jeito, o meu cérebro, eu estou a dar sinal para ele que eu não estou pronta para trabalhar. Se eu estou a trabalhar de pijama, o meu cérebro está a entender que eu estou a descansar. Porque o cérebro é uma máquina e é uma programação. Então o cérebro diz: quando eu vou para a cama, normalmente, há quem não durma de pijama, mas normalmente as pessoas usam uma roupa mais confortável, um pijama. Então o cérebro automaticamente leva a mensagem: ok, é hora de descansar. Então se a pessoa está a trabalhar de, de pijama e põe só um o que é que o cérebro vai interpretar? Que aquela pessoa ainda não está preparada para. Então é tudo muito interessante, porque está tudo muito interligado. E por isso que eu estou cada vez mais a estudar muito sobre a mente humana, porque tudo isso ela causa sinais e causa mensagens e sensações nos outros e sobretudo em nós. Eu deixei de ouvir, não sei se foi só eu, não sei se é dos fones. Vocês estão a ouvir, que estão aqui presentes? Raquel, estás a ouvir? A Tânia? A Tânia. A Kátia? Agora, consegues ouvir? Sim, Pronto, foi os meus fones. Entrar não aqui em faz mal. conflito. Não interessa. Estava a dizer. O que é que eu estava a dizer? Perdi-me. Ah, Estávamos aqui à questão de quando nós nos vestimos, estamos a vestir para o resultado que queremos e, sobretudo, para a vida, né? Estamos nos a vestir para a vida, com mais intencionalidade, estratégia e, sobretudo, para os resultados que queremos. sim, 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 sim. Sim, mas é super interessante isso que estás a dizer e estou a adorar a conversa porque de facto nós negligenciamos o quanto. Já estava a dizer do quanto o nosso cérebro é um mundo Sim. mágico de conhecimento. Também é um tema que eu adoro mesmo, porque é um mundo, é um mar infinito para explorar. E depois, quanto mais exploramos, quanto mais conhecemos, mais percebemos sobre nós próprios e sobre o mundo, ganhamos mais capacidade de compreensão e empatia, ganhamos mais amor próprio, Uhum. porque adquirimos uma data de ferramentas que nos faz perceber, não, eu não vou permitir que determinadas coisas aconteçam, que determinadas pessoas me tratem de determinada forma, e depois isto é tudo um mecanismo de Uhum. empoderamento. Aliás, eu quando fiz o shift na minha mente em termos de pôr abaixo essa crença limitante de Uhum. que ter cuidado com a imagem é futilidade ou é para pessoas que só olham, só se cuidam para a imagem e depois não querem saber de Uhum. mais nada. Quando eu mudei essa mentalidade foi quando eu comecei a ter muito mais cuidado na forma como me vestia, ser mais estratégica na roupa que comprava. Eu comecei a introduzir perfume na minha vida, a mim, enquanto mulher, muito tarde.
muito Uhum. tarde mesmo. Primeiro porque não havia essa cultura, não é? No meu meio. E depois eu própria criei resistência durante muito tempo. Eu detestava a cor-de-rosa. Uhum. E quando me oferecia a cor-de-rosa, eu ficava mesmo mal-humorada quando me Ok. ofereciam cor-de-rosa, porque eu achava aquela coisa de cor-de-rosa é para as mulheres e o azul é para os homens. Porquê? Uhum. Ainda questiono, porque eu questiono muitas coisas Uhum. que são padronizadas, não é uma questão de eu ser contra, é uma questão de desconstruir. E ainda questiono esse padrão social do cor-de-rosa é para as mulheres e o azul é para os homens, se calhar não. Uhum. Ainda no Natal eu ofereci uma camisola cor-de-rosa ao meu namorado e fica-lhe super bem. Uhum. É um cor-de-rosa bebê, mas fica-lhe Sim. bem, pronto, depende da forma como ele veste. Ah, mas a dada altura ultrapassei essa Uhum. crença limitante de pá, cor-de-rosa em mim, não, esquece, não. Mas está E tudo bem se também não gostares. E também o cor-de-rosa e o azul é associado também a isso por uma questão também comercial, não é? E crenças, lá está, tudo crenças e comercial. Ah, não é por homem usar cor-de-rosa que ele é menos masculino. Não é por uma mulher usar azul que ela é menos feminina. exatamente. Então, e são crenças colocadas e, sobretudo, por a questão de comercialidade, não é? Depois nós podemos explorar mais, isso dava aqui um tema muito vasto, tocar aqui nessa questão. Mas lá está, se tu não gostas de cor-de-rosa, também não precisas de usá-lo, ok? Não é por usar um cor-de-rosa que vai ser mais feminino ou não. Não é por usar um vestido que ela vai ser mais feminina ou não. Não tem Exatamente. nada a ver. Tem a ver com o conjunto todo. Uhum. São várias coisas, são vários elementos. E, sobretudo, lá está, a cor, ela causa, assim, um impacto no outro, não é? Causa, assim, uma comunicação, uma mensagem. Como eu hoje falava no meu grupo, uh, nós causamos uma primeira impressão em fração de segundos. Existem vários estudos científicos, hoje eu referi ao estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que realmente refere que nós causamos um impacto no outro, uma primeira impressão em 3 segundos. 1, 2, 3. A pessoa já criou uma primeira impressão sobre mim. E a cor, ela desenvolve a maior dos 55% que é da construção de imagem. A cor é o que tem mais impacto, porque o nosso cérebro vai identificar, e até existe um estudo sobre a psicologia das cores, que realmente o nosso cérebro vai identificar cores e vai colocar como sinais, como mensagens. E essas mensagens vão causar em nós sensações, emoções. Por isso é que nós, agora falando aqui um pouco do universo das cores, se repararmos, as seguradoras trazem muito o verde. Por quê? Não é por acaso. A banca traz muito o azul. Azul. Por Sim. que que algumas fast food usam o vermelho? Também não é por acaso. Tudo isso tem sinais ocultos por trás que causam em nós, seres humanos, uma mensagem e uma Exatamente. emoção. E ao criar uma emoção, isso vai fazer-nos a criar uma atitude, uma ação. Então, uma emoção que causa em mim leva-me a uma reação. Que reação é que eu estou a ter? Às vezes uma reação de me sentir acolhido, de me sentir próximo, de sentir que aquela pessoa aquela entidade, estamos aqui agora a falar de marcas, me transmite um conforto, uma segurança, uma proximidade, uma renovação. A questão das fast food alerta muito para aquela questão da fome, do que é rápido. Então, tudo isso, porque as alimentações mais saudáveis são verde? Porque traz a questão da renovação, da saúde. Então, tudo isso tem mensagens ocultas por detrás. E se Exato. até mesmo as grandes marcas usam isso, por que não nós não vamos usar isso a nosso Em favor? nós próprios. E tu que és Exatamente. designer, sabes que as linhas e formas também comunicam isso. Se Muito. a escrita, as linhas, a linha que nós usamos na nossa escrita, se ela é mais fina, se ela é mais curvilínea, se ela é mais reta, tudo isso vai causar uma mensagem. Por quê? Porque vai criar um sentimento ao outro. E Exatamente. esse sentimento, Exatamente. se, se puder ser positivo, espetacular. Por que que eu não. Exatamente. Se eu tenho uma ótima oportunidade de causar um sentimento positivo, por que que eu não vou usar isso ao meu favor? Exatamente. Por lá está, por crenças limitantes Exatamente. e por Exatamente. falta de E conhecimento. falta de Então conhecimento. é um mundo tão grande que Sim. eu cada vez mais eu tenho trabalhado a essência, a minha sobretudo, e sobretudo das pessoas, das minhas clientes, porque tudo parte por aí, tudo parte na essência, quem é essa pessoa, o que é que ela quer comunicar ao mundo. Então não visto ninguém de personagem, eu tento sempre entender quem ela é, resgatar a sua essência e trazer ao de cima a sua melhor versão com conhecimento, entendendo que todo o que ela traz na sua imagem são elementos ocultos que vão comunicar, tal como nós acabamos de falar das Sim, marcas. sim.
Sim, isso fez-me lembrar um dos primeiros discursos que eu ouvi teus e que também foi outro elemento que me conectou a ti, porque senti que estávamos completamente alinhadas. Exatamente, eu sou designer e a dada altura eu deixei de permitir trabalhar com marcas ou com pessoas sem definir uma estratégia. Porquê? Por tudo, exatamente tudo aquilo que tu disseste agora, que é se tu queres terminar, se queres comunicar uma determinada sensação, se tu queres comunicar uma determinada mensagem daquilo que tu fazes enquanto terapeuta, enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa, tu não podes querer comunicar essa mensagem sem haver uma estratégia por trás. É a mesma coisa que a nossa imagem, porque as cores comunicam mensagens, o tipo de letra comunica Com certeza. mensagens, as formas comunicam mensagens. E tu não podes estar a querer transmitir tranquilidade ou serenidade quando pões cores vermelhas, cor roxo forte, que é uma coisa que muitas vezes os terapeutas, porque eu adoro o roxo, porque é místico. Está bem, mas não é a mensagem que tu queres transmitir. O roxo pode ser místico, mas é isso que tu queres transmitir. Não se trata do que é que tu queres para ti, trata-se do que é que, neste caso, é o que é que tu queres transmitir e que tipo de mensagem é que queres transmitir. Isso é que ele tá alinhado com ela, porque muitas vezes eu quero Exatamente. transmitir ser uma pessoa super vibrante, super energética, super criativa, e eu não sou. E eu não sou. Exatamente, E exatamente. depois disso, quando o cliente vem, Há não um bate. choque, E é há um muito choque. melhor quando nós vivemos na verdade. Porque nós vamos atrair o público certo. Exatamente. Falaram em estratégia. Nós Das três estamos. Jesus. É verdade, é verdade. E é muito sobre isso, Kátia. Vem muito tudo sobre isso e está muito tudo interligado. Então é sempre isso, não. Imagem não é futilidade, e sempre que alguém te disser que imagem é futilidade, tenta sempre buscar com que base é que essa pessoa está a dizer isso. É isso, sim, 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 Porque é sim. muito sobre isso. Sim, sim. Uma pergunta que eu estava aqui a pensar a meio da live, que é, se puder responder, claro, Carolina. Claro. Tu és naturalmente morena ou és naturalmente loira? Sou naturalmente morena, essa cor aqui é toda Ok. minha raiz. É toda a minha raiz. Ok. Que até vou precisar fazer aqui umas luzes, confesso. Mas sou morena, sim, Porquê que 100%, eu e nota-se. pergunto isso? Porque é uma pergunta que eu às vezes me faço, porque eu sou naturalmente ruiva. Ok. E como tal, eu adoro a cor do meu cabelo e então tenho muita resistência em colocar cores no que quer que seja, porque pronto, é uma cor que não é fácil de arranjar e se eu sou naturalmente assim, tanto melhor. Sim. Mas às vezes eu pergunto-me, não é por mim, é mesmo uma questão que eu faço em aberto à sociedade, que é, há pessoas que mudam o tom de cabelo e de facto favorece, não vou dizer que não, às vezes mudam totalmente, há pessoas que são morenas, mudam para o loiro e o loiro até favorece, e ao contrário, há pessoas que são loiras e depois quando colocam o moreno favorece ainda mais, dá-lhes outra elegância. E por exemplo, no caso das ruivas, eu às vezes também me pergunto, mas será que a ruiva também, mudando aqui algum bocadinho o tom de cor, poderá aqui transmitir outro tipo de mensagem? Daí a minha pergunta, porque como eu sei que já foste loira, e eu vendo as diferenças, eu estou com a Raquel, acho que é muito melhor o moreno em ti, sem dúvida alguma. Mas lá está, nem toda a gente vem ao mundo na versão que mais lhe favorece. Vem. Às vezes é uma questão de Vem, lá vem. está. Não. Isso eu discordo, E era Kátia. isso que eu queria. O Criador, Era exatamente Deus. isso que eu queria te perguntar. Então vamos lá, vou Era exatamente justificar isso que eu também queria te isso que perguntar. o Criador, Deus, ele fez-nos perfeitos. E nós somos perfeitos à imagem do Criador. O meu cabelo, ele é feito. Imagina, eu tenho os olhos escuros, a sobrancelha escura, uma pele quente. Imagina que eu nascia loira. Pois. E eu não, tá, mas não me favoreceria tanto. Também, imagina que também, obviamente, tem a ver com o nosso ADN, tem a ver com os nossos pais, tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com as nossas descendências. Óbvio que sim. Mas nós nascemos com a cor perfeita que nos favorece. Agora, obviamente, ao longo da minha existência na Terra, eu posso querer mudar o tom de cabelo. O loiro fica, aquele loiro que vocês viam, fica mal. Mas eu posso usar outra tonalidade de loiro que já me favoreça. Ah, queres outra vez voltar a ser loira? Não. Por quê? Porque eu já não me identifico. Mas eu própria, no ano passado, eu fiz umas madeixas, como se costuma dizer de uma forma mais popular, o moreno iluminado, e eu trouxe uma tonalidade de um castanho que e até vê-se aqui nas pontas, mais claro, que
que realmente me favorecia. Então, é sempre a tonalidade que vão me favorecer. De acordo com o quê? Com o contraste natural da minha pele. Se eu tenho uma pele que é fria, se é quente, a tonalidade dos meus olhos, da minha sobrancelha, tudo isso vai comunicar e tudo isso tem a ver com o tipo de tonalidade que fica bem. Porque eu sim posso voltar agora a ser loira, mas talvez um loiro muito frio, um loiro muito aberto, uma cor muito, aquele loiro platinado como eu tinha, não vai me favorecer. Por quê? Porque o que é belo é harmônico. O que nossos olhos olham e dizem assim, ela tá bonita, essa mulher fica bem, porque vocês veem uma harmonia. E quando vocês olham para uma mulher e o cabelo chama mais atenção que a beleza dela, não está a ser favorecida. Por exemplo, quando eu olhar para ti, eu tenho que ver a Kátia, eu tenho que te ver a ti, eu tenho que te ver primeiro a ti, porque imagina, se eu te vejo, eu olho primeiro para tua roupa, olho primeiro para o teu cabelo, só depois é que eu te vejo. Alguma coisa não está ali a correr bem. Então, obviamente que existem tonalidades do moreno iluminado, existem tonalidades do castanho, existem tonalidades do ruivo, tonalidade do loiro, que sim vai me favorecer melhor do que os outros. Mas sempre a nossa cor natural de cabelo é a que sempre vai nos ficar melhor. Por quê? Porque nós fomos feitas com essa cor, não foi por acaso. Entende? Então, obviamente, uma mulher que. Vamos ver. Uma mulher que é muito branca, tem os olhos claros e o cabelo claro. Se ela quer, não, eu quero escurecer o meu cabelo. Se ela trazer um preto, vai ficar muito desconecto dela. Exato. Mas se ela vai ficar muito pesado. Se ela trouxer um castanho mais claro, vai favorecer melhor. O ruivo, eu sou ruiva, às vezes eu gostava de trazer, aclarar o meu cabelo. Qual é a tonalidade do ruivo que vai favorecer melhor? Às vezes é uma tonalidade acima, uma tonalidade abaixo. Então, tô aqui a ouvir uma tecla. Pois, também eu. Bocado estranho. Então é isso que vai comunicar. É sempre. Por isso é que eu faço o teste de coloração pessoal, que é uma outra técnica da consultoria de imagem. É a coloração pessoal, que realmente trabalha isso, as cores que melhor nos realçam. E eu não sou nada aquela consultora de imagem que diz, só pode usar as cores que te realçam. Mas, obviamente, quando queres pintar o cabelo e usar a maquilhagem, tem de ser o mais próximo da tua cartela de cores, porque a margem de erro é menor. Então, e tudo que eu coloco no meu rosto vai causar esse impacto. Então, obviamente que tudo que está aqui mais próximo ao meu rosto, à minha cara, como cá em Portugal vocês costumam dizer, no Brasil a gente usa muito a expressão rosto, vai comunicar mais, vai estar mais próximo, logo vai causar mais harmonia ou não. Então, existem sim cores que nos favorecem, mas sempre. Isso é natural, a cor natural sempre vai ficarmos melhor. Mas, obviamente, que isso não invalida que a pessoa não possa pintar. Às vezes a pessoa não se identifica com aquela cor. Eu não me identifico. Há mulheres que são loiras há anos. E anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Mesmo que aquela cor não lhe fique bem, é já uma característica da pessoa. É quase que já é ela. Se eu não vou descaracterizar a pessoa, mesmo que aquela cor não lhe favoreça tanto, eu vou aconselhá-la, óbvio, mas eu não vou lhe descaracterizar. Eu vou sempre. Imagina, uma mulher morena, usa a vida toda um cabelo loiro platinado. E aquela cor nem lhe fica bem. Obviamente que eu lhe vou dizer isso, mas eu nunca vou dizer para ela ser morena outra vez. Porque se calhar ela não quer. Obviamente, eu tenho uma conversa, se ela dizer que quer, é outra história. Mas dificilmente uma mulher que é loira a vida toda vai fazer essa mudança. Então a mudança ela tem que ser gradual. Talvez é o tom. Vamos baixar um pouco o tom, vamos subir o tom, vamos encontrar aqui uma tonalidade dentro do loiro que te favoreça. Então, é muito sobre isso. Por isso é interessante nós olharmos com essa visão para não sermos, ignorantes, não é? E não dizer coisas que não é bem assim. Então, não sei se respondi à tua pergunta. Tu respondeste e eu era algo que eu já estava a formar a minha ideia exatamente daquilo que estavas a dizer, que se nós viemos ao mundo com uma determinada cor de cabelo, há um motivo. Uhum. Há um motivo. E lá está, o Deus Criador sabe o que faz. Exato, depois é uma questão de identificação. Aí, obviamente, eu posso não me identificar, é outra história. Agora, eu não acho que ninguém venha ao mundo. Eu acredito que todos nós. Eu acho que todos nós somos belos. Há pessoas, sim, que conseguem encontrar beleza na imperfeição. Há pessoas, sim, que aceitam-se como são e usam isso a seu favor e melhoram aquilo que
se sente desconfortável. Mas, obviamente, o mundo existem padrões de beleza. E muitas vezes nós queremos nos encaixar nos padrões de beleza. Há muitos anos atrás era o loirinho dos olhos azuis. Hoje em dia é aquela beleza mais artificial. E depois as pessoas... Existem padrões. Então, assim, antes era aquelas micropigmentação. Hoje em dia, a mesma pessoa que te coloca micropigmentação é a mesma pessoa que trata de tirar a micropigmentação. Então, o mundo comercializado da indústria da moda, da indústria fashion, da indústria da estética, da beleza e bem-estar, cria padrões exatamente por isso. Para enquadrar, para ser, primeiro, a nível comercial, vendável. E segundo, para colocar ali padrões de beleza. Então, muitas vezes, muitas mulheres acham-se menos belas porque estão-se a comparar a um padrão de beleza. Faz sentido isso que eu estou a dizer? Bastante, bastante. Então, assim, não sei se tens mais alguma questão. Eu estou a quem é que está a teclar aqui, gente? Pelo amor de Deus. Não sei, mas de facto nota-se aqui um sonzinho de fundo agora no fim que é um bocadinho desagradável. Não sei o que é. Olha, para terminar, eu tenho aqui algumas notas para ir guiando, se bem que isto foi de forma muito natural, e ainda bem. Mas tenho aqui uma última pergunta ou nota, acho que pode ser uma boa forma de concluir, que é primeiros passos que os profissionais, os terapeutas, por aí fora, ou não só, quando se sentem desligados da sua imagem, pequenas dicas que tu podes dar para eles começarem a criar essa ligação consigo próprio. Ok. Da imagem, não é? Daquilo alinhado. Primeiro é entender os terapeutas, melhor que ninguém, e aqui eles têm mais essa consciência, a expansão da consciência deles é maior. Logo, eles conseguem ter mais clareza de quem são. Então, é sempre a base, é quem eu sou. Quais são as minhas características? O que eu sou? Depois o que eu quero quem eu sou transmita para o mundo. Ou seja, eu sou uma pessoa, vamos supor, eu sou uma pessoa alegre, eu, Caroline, sou uma pessoa alegre, extrovertida, vibrante, entusiasta. Então, como é que eu vou transmitir isso para o mundo? Ok? E pequenos hábitos é o autocuidado. É o autocuidado de. Claro, eu estou a falar de estratégia, né? Vamos para uma parte mais estratégica e depois para uma parte mais prática. Numa primeira instância, numa parte mais estratégica, é quem eu sou e o que é que eu quero transmitir. Agora que eu entendo o que é que eu quero transmitir, que elementos visuais, ou seja, que elementos, que cores, que linhas, que forma, que texturas, o que é que aquilo vai me transmitir. Normalmente os terapeutas eles querem transmitir acessibilidade e naturalidade, exatamente para deixar o outro confortável para expor os seus medos, expor as suas crenças, expor as suas inseguranças, se abrir. Porque eu acredito que eu faço terapia há muitos anos e recomendo. E se eu vejo uma terapeuta com uma força muito power, talvez eu não me conecte com ela. Eu não vou me sentir tão acolhido. Então, a nossa imagem, ela também deve transmitir, depende das áreas, depende do que eu sou e do que eu quero comunicar, pode sim comunicar esse aconchego, esse lado de eu estou-te a abraçar, eu estou-te a acolher. Ok? Então, isso mais prático. Depois, mais estratégico. De uma forma mais prática, lá está o autocuidado. É cuidar das coisas mais simples possível, do meu cabelo, das minhas unhas, como é. Ah, porque eu vejo que muitos terapeutas não usam perfume, não usam, não pintam as unhas. Tudo bem, mas pode ter as unhas arranjadas. Pode ter o cabelo, não precisa estar oleoso, pode ter porque tudo comunica. E muitas vezes nós podemos ser vistos, muitos profissionais, é visto como desleixo. E isso não é positivo. Porque a pessoa às vezes nem é, mas ela está a comunicar aquilo. Quer dizer, que se ela comunica desleixo é porque ela, no fundo, tem um nível de desleixo no seu autocuidado. Então, às vezes, é o cabelo. Eu não preciso estar ali todos os dias a arranjar o cabelo, mas ter um cabelo cuidado, o corte do cabelo tá arranjado, a pele tá hidratada. Ah, mas eu não gosto de usar maquilhagem. Então, faz um cuidado de skincare. Ah, mas eu não faço skincare, não tenho por hábito. Ok, lava o rosto, passa um creme e um protetor solar. Acredita que isso já vale muito, porque a pele já fica com esse glow. Então, quando a pele está seca, transmite logo essa falta de cuidado. Então, são coisas tão simples que podemos fazer, é estar com uma roupa bem arranjada, bem passada, limpa. Porque são esses pequenos cuidados que às vezes não olhamos e que o outro repara. Por exemplo, eu estar com uma roupa
Se aquela roupa já tem muito borboto, se aquela roupa já não passa aquela mensagem, essa mensagem vai comunicar desleixo. E são coisas tão simples que às vezes as pessoas não olham. Às vezes vai para uma reunião, para um encontro, para uma chamada, com a roupa toda suja, às vezes sujo mesmo, às vezes com borboto. Ah, mas quero lá saber disso. A outra pessoa está a contratar para falar. Mas isso causa no outro um impacto. Às vezes, Uhum. eu tenho muitas olheiras. Tenta usar, tenta disfarçar. Ah, mas essa, quem eu sou? Tudo bem, então não uses a imagem a teu favor e continua a perder a oportunidade. E continua a deixar o outro criar a imagem que ele quer sobre ti. Quando tu tens o poder de controlar a tua narrativa. Quando tu tens um poder de criar uma sensação no outro e controlar aquilo que estás a causar. Então, se tu não consegues usar isso, o que é que vais fazer? Tu vais deixar que o outro crie essa imagem sobre ti. Então, às vezes, o menos é mais. E muitas vezes o começar com pequenos hábitos fazem toda a diferença. Hábitos do quê? Roupas velhas, como a Raquel está a dizer aqui. Se aquela roupa já está muito velha, ai não, mas eu vou usar essa roupa em casa. Não faz sentido, porque eu vou passar no espelho e vou dizer, eu tô horrível. E depois vou entrar nas redes sociais, vou ver uma pessoa bem arranjada, vou me comparar com ela. E entro ali num loop de comparação. E os pequenos hábitos, lá está. Ah, eu não agora. O cuidado da roupa que eu estou a usar hoje, o cuidado que é que eu estou a trazer. Essa roupa está bem, não está amarrotada, porque também isso comunica. Se a pessoa sai de casa com a roupa toda amarrotada, comunica desleixo. Se a pessoa Uhum. sai com aquele casaco todo cheio de borbotos, todo sujo, porque eu já vi profissionais com roupa suja mesmo, de sujo. E isso comunica desleixo. As unhas todas desarranjadas, ruídas, ou o verniz a saltar. Epá, não gostas de usar verniz, não usas mais lima a unha. Tá com as unhas limpas, que eu olho e vejo limpeza, cuidado, a pele. Ah, eu ou não uso maquilhagem, mas faz uma hidratação para a tua pele, vai te Hidratação. agradecer. Ah, o meu cabelo eu não gosto de pentear. Penteia o cabelo, faz um dia em spa em casa. Aqui, como eu falava de. Eu faço isso, nossa, é tão bom. Às vezes aos domingos eu normalmente tiro, coloco um pijama que eu gosto, faço ali uma hidratação no meu cabelo, faço as unhas do pé, das mãos. Isso já me faz sentir melhor. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo nem dinheiro para isso. Mas depois tem tempo para ficar no Instagram a fazer scroll. Só Mas para depois tem dizer tempo para criticar o dois. outro. Então, assim, o tempo eu defendo muito que é falta de definir prioridades e a falta do dinheiro também não é desculpa para a pessoa se arranjar. Não é sinônimo para ela se vestir bem. Porque existe outra crença que é, para eu me arranjar, eu preciso ter muito dinheiro para Muito investir na minha dinheiro. imagem. E não é assim. Obviamente que o serviço de consultoria de imagem é um serviço que é, de fato, é um serviço premium. Não é um serviço, mas o conhecimento está disponível a todos. E eu mesmo nas minhas redes Exatamente. sociais, eu tenho vários conteúdos de valor gratuitos. Então, Exatamente. muitas vezes o cuidado, o autocuidado, ele é simples. Sim. E é o menos é mais, e tudo começa por aí, por essa mudança de hábito diário. Eu não ligo nada para minha imagem, não me cuido. Então vamos começar pelo básico, bem feito. Vamos começar hoje por me arranjar e fazer eu tive uma cliente minha que ela não se arranja, não se arranjava e ela não fazia nenhum tipo de skincare. Eu disse, eu não vou, eu faço 5 passos. Mas eu quando comecei, eu não, eu fazia só um e chega. Se eu puder escolher um, eu vou escolher o protetor solar. Porque eu todos os dias, mas eu só não passo protetor solar, eu não apanho o sol. E os telemóveis têm raio. E os computadores também. Então eu vou passar um protetor solar e já sente, façam esse exercício, vocês já vão sentir a pele muito mais hidratada, muito mais saudável, até fica mais leve, mais bonita. Então, eu vou passar um batom, pelo menos um hidratante labial, só para sentir essa sensação de cuidado. Então, a beleza é o autocuidado, é cuidado, é olharmos para aquela pessoa e ver que aquela pessoa é limpa, é aciada. Eu tô a falar isso, parece clichê, parece básico, mas acreditam, o básico muita gente não faz. Não faz, Há não. pessoas que vão para reunião com odores, com mau cheiro, com caspa no cabelo. Sim. Gente, isso é muito feio, porque tu pode ser um excelente profissional, a pessoa vai olhar para ti com aquele olhar de descuido, de desleixo, e não existe nada pior do que uma pessoa que não transmite uma imagem de limpeza. Sim. Eu nem estou a falar aqui da roupa, estou a falar mesmo dos cuidados íntimos, dos Básico. cuidados limpos. Então, isso é uma ótima ferramenta para começar já a trazer, e óbvio, com usar uma imagem. Mas eu agora não tenho muita intencionalidade.
mas deixa eu usar uma roupa que me faz sentir bem, bonita, que eu olho pra mim e que eu me sinto bem. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu vou usar esse vestido só numa ocasião especial. A ocasião especial é o hoje, é tu estares aqui. Isso já é uma ocasião especial. Eu fui a um evento de lancholas na segunda-feira às 2 da tarde. Porque o evento especial é o hoje. É a ocasião especial, é hoje. Não existe isso. Eu só vou usar essa roupa numa ocasião especial. Isso é desculpas que tu dás a ti mesma, pro teu cérebro, e desculpa te dizer, estás a viciá-lo. Exatamente, é tudo uma questão de hábitos. E é lá está, de rotina. E são esses pequenos hábitos, porque se eu quero, de repente eu não tenho um hábito de me arranjar. Não, de repente eu não tenho um hábito de autocuidado. E começo a fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes pode correr mal, às vezes pode desestimular já ao longo do processo. Então, mais vale pequenas coisas diárias que fazem toda a diferença na forma como eu me sinto, sobretudo. Parte tudo daí. Sim, sim. Lá está, tem a ver com a reeducação do nosso Uhum. cérebro. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não faço porque eu não me sinto bem. Ok, mas às vezes também é importante a gente parar e pensar se não te sentes bem porque estás na tua área de conforto e tens que sair dela, ou não te sentes bem e porque não é a tua essência, não é a tua forma, a tua personalidade. É porque há coisas que têm uma linha que separa muito ténue Uhum. e a gente tem que ir um bocadinho além. E depois lá está, esta coisa da responsabilização. Houve alguém que me disse uma vez, quando eu comecei com esta expressão, mas isso é muito agressivo. Não, não é agressivo. Uhum. É a tua vida, tu tens que ser responsável por ti. Claro. Se as coisas te acontecem, só depende de ti dizer o que é que permites que te aconteça ou não te aconteça. Se o mundo à tua volta está a desmoronar, em certa medida, ok, tu podes não controlar o que é que está a desmoronar, mas podes controlar o que é que te afeta e em que parte é que tu interages ou não interages. Sem dúvidas. Há todo um conjunto de coisas que está ao teu alcance de porque o meu pai tinha esta forma de pensar e eu tenho, está bem, mas a forma de pensar é dele, não é tua, ponto. Porque lá está aquilo que tu estavas a dizer, porque eu não tenho dinheiro para ir à manicure, está bem, mas podes acordar 5 minutos mais cedo e ter determinados cuidados contigo. Uhum. Podes, sei lá, eu estava-me a lembrar, há bocado estava a rir-me, sorrir, quando falavas dos cuidados diários, de 2 minutos ali a pentear, ou todos os dias antes de deitar, escova o cabelo, é o teu cabelo, porra, tipo. Eu lembro-me que há uns bons anos atrás, mais de 5 anos, assim, eu conheci 2 raparigas, mais ou menos em simultâneo, e elas marcaram porque elas as duas disseram, até com um ar de entusiasmo e de orgulho, que elas não penteavam o cabelo durante 3 ou 4 dias seguidos. Eu fiquei em choque naquela altura. Como é que tu não penteias? Eu não disse nada, eu remeti-me ao silêncio. Mas aquela mensagem ficou-me. E claramente que eu também acabei por criar uma imagem dessas pessoas com esse tipo de comentário. Porque como é que tu não cuidas de ti própria? É o teu cabelo. Há pessoas que gostavam de ter cabelo e não têm. Tu tens, cuida dele. Ainda por cima é a tua imagem. E é algo que é muito feminino. Estamos a falar de 2 mulheres, não estamos a falar de 2 homens. Os homens também têm que ter cuidado com a sua imagem, mas no caso da mulher, o cabelo é algo muito feminino. E a moldura do nosso rosto, o cabelo faz toda a diferença. E aqui, como aqui estamos, não sei o nome, acho que é isso. É Mónica. Mônica. Então, como a Mônica estava a dizer, já reparei que no fim de semana se eu acordar e não me vestir, andar de pijama, já não me dá vontade de sair, de dar uma volta. Por outro lado, se ela se veste no fim de semana e se arranja, já dá vontade de sair. Exatamente. E como a Raquel disse, as pessoas não querem fazer porque querem que façam, então arranjam desculpa. Até um creme antes de dormir nas mãos faz a diferença. Isso que a Mônica estava a dizer faz toda. É exatamente isso, porque naqueles dias que nós estamos assim mais preguiçosos, não nos apetece nem tomar banho. Exatamente. E quando nós não queremos tomar banho, o nosso cérebro sabe o que ele diz? Não vais. E ficamos ali na cama, ficamos ali no dia a dia, na ronha, e somos zero produtivas. Muitas vezes eu tenho esses dias de ronha, não vou negar, às vezes ao fim de semana, sabe o que é que eu faço? A primeira coisa, tomar banho. Já dá ali um despertar. Que a pessoa já fica ali mais energética. Então é muito sobre isso. Eu, com os filhos, basta levantar-me apenas 30 minutos antes delas para me arranjar, já vai arranjar. E outra, antes de seres uma excelente mãe, tens de ser uma excelente mulher. No sentido de cuidar de ti. Porque os teus filhos vão reparar isso.
Claro. A tua filha, os teus filhos, eles vão ver isso. A minha mãe se cuida, a minha mãe se arranja, minha mãe é um exemplo. Então eles também vão querer também se cuidar. Então tudo está muito, muito, muito conectado. E faz todo sentido. Pequenos hábitos, grandes mudanças. Sim, sim. Eu lembro-me só para terminar aqui, porque estava-me a lembrar que Sim. isto depois isto dá uma conversa Sim. e eventualmente fazemos outra live mais à frente, mas pronto. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar por conta própria, uma das coisas que eu queria muito e sentia a necessidade era de fazer uma sessão fotográfica para me ajudar a interpretar e a comunicar, não é? E na altura, como estava a começar e tinha acabado de estar 1 ano e meio parada a recuperar de um burnout, em termos de finanças eu estava muito debilitada e, portanto, não tinha recursos para apostar numa sessão fotográfica. O que é que eu fiz? Fiz a sessão fotográfica em casa com a ajuda do meu namorado, ponto. Foi o que foi. Arranjei o cenário, tinha noções de fotografia, enquadramento e fiz. E na sessão fotográfica, que foi feita em casa, eu vesti-me toda e pus perfume. E ele, durante 2 segundos, ficou literalmente a olhar para mim e a buscar os olhos dizendo: perfume? Mas para que perfume? Isto é só uma sessão fotográfica. Eu, está bem, mas ajuda-me a ganhar mais força e mais energia. Confiança. Mais confiança em mim. É exatamente confiança. E eu, quando lhe falei nisto, ele percebeu logo. Não, mas faz todo o sentido. E as pessoas não têm noção de como. Lá está. É no seguimento daquilo que a gente está a falar, que é um dia de trabalho e tu mantens o pijama. Não, veste uma roupa a sério. Veste uma Mas roupa a pessoa quer estar assim, deixa estar então. Porque Sim. ela está a perder a oportunidade, está a perder a vida. E se ela não tem essa. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso, Kátia, inconscientemente. Sim. Elas não têm consciência disso. Pois Porque não. eu acredito que quando a pessoa tem uma consciência, ela muda. Ela começa a dizer assim, calma lá, que realmente isso está a fazer sentido. Realmente, no dia que eu me visto assim menos bem, eu não fico tão motivada, eu não fico tão produtiva. Então, tudo vem muito por aí. Sem dúvida alguma. Olha, tínhamos muito por onde falar, Exato. Carolina. Foi muito bom esse momento. Eu não sei se quem está É nos um tema assistir. super viciante, Interessante, super sim. interessante. E vasto, Troquei e mais muita do que coisa. roupas. É muito Sim, mais do que é roupas. muito mais do que E eu roupas, sem defendo muito o meu dúvida. trabalho, ele vai muito além de roupas. Sim. Portanto, temos aqui algumas pessoas. Eu não sei se tem questões, se querem expor aqui. Se tu tens mais alguma questão também, Kátia. Eu tinha muitas, mas depois a gente faz outra live sobre isso. Sim, pronto. Não sei Mas se vocês que estão nos a assistir têm questão. Pronto, senão as pessoas também podem, se eventualmente Sim. vir esta E live podem mandar posterior, mensagem, também podem direct, que eu contactar. respondo. Exatamente. E é por tudo isto que eu te quis convidar a ti e não outra pessoa, porque é exatamente Boa, o que tu vais obrigada. dizer, que é isto, consultoria de imagem não é só roupas, é também trabalhar o nosso autoestima, trabalhar o nosso empoderamento e ganhar esta Quem nós consciência somos. e perceber que às vezes passa por pequenos hábitos diários, que não passa por gastar fortunas de dinheiro, não passa por estar a criar uma imagem que não é nossa, não, passa por acima de tudo, conectarmos a nós próprios. Acima de tudo, a partir do momento que nós nos conectamos, há todo um conjunto de coisas que mudam. Sem dúvidas. E por isso, obrigada por esta Obrigada eu pelo maravilhosa. convite, fico muito grata, muito Mesmo. feliz, porque realmente é sobre isso. A nossa imagem ela vai além das roupas, é muito uma conexão com quem nós somos e antes de sermos ouvidos, nós somos vistos. E antes de sermos excelentes com os outros, nós temos de ser conosco mesmas. Então, quanto mais nós e conosco mesmos. Então, quanto mais eu tenho essa consciência, esse alinhamento, esse autocuidado, mais eu vou conseguir atrair novas oportunidades, mais eu vou estar mais feliz comigo mesmo, mais eu vou conseguir ter mais autoestima, mais segurança, mais confiança e eu vou conseguir contribuir muito mais para o mundo. Então, cuidem-se muito, levem isso, aposto que vocês também tiraram aqui muitos insights, porque foi muito rica essa live. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada a vocês que estão aqui também nos assistir. Sim, E bom almoço! é verdade, é mesmo obrigado também às pessoas que estão aqui a presenciar. A Raquel, que é aqui uma conhecida nossa, mas também todos os outros, claro. Sim. Muito obrigada pelo vosso carinho. Sim, exatamente. Obrigada, um beijinho e até a próxima. Até breve. Obrigada, até já. Tchau, até já.